Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da oração dominical. Hoje em casa, no café da manhã, meu irmão estava lá conosco e ele falou: o que você está fazendo? Eu falei: eu estou preparando uma palestra para hoje. Aí ele: o que você vai falar? Eu falei: da oração dominical. Ah, tá. Aí eu olhei assim: você sabe o que é oração dominical? Ah, eu sei. Aí ele, meu filho e até meu esposo falaram assim: oração que se reza no domingo, por isso que é dominical. Aí eu fiquei pensando de quanto que nós, muitos de nós, pensa isso, por causa do dominical. E quanto tempo eu também achava que era por isso, que era a oração do domingo, por isso que era dominical. Mas não. A oração dominical, ela significa... No tempo de Jesus, os apóstolos o chamavam de Senhor. E dominical significa oração do Senhor. Por isso que é esse o verdadeiro significado do dominical. É oração do Senhor, que é a oração que Jesus nos ensinou, E que Ele deixou aí para nós como uma colinha para conversar com Deus. E já fiz essa palestra falando sobre o Pai Nosso outras tantas vezes já. Mas dessa vez eu queria fazer de uma forma diferente e eu fiquei pensando como que eu vou poder estar passando para as pessoas o significado do Pai Nosso, que é uma oração que a gente aprende já desde criança e que a gente, na grande maioria das vezes, pronuncia automaticamente, E ao mesmo tempo que a gente está lá pensando mentalmente, está lá, com um pensamento na oração, o nosso pensamento vagueia e vai para outras coisas também. Porque nós temos a capacidade de pensarmos em uma, duas, três coisas ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu era criança, a minha avó é católica, daquelas bem fervorosas, de rezar um terço toda noite. Então, a gente tinha que orar, com ela, todo mundo ajoelhado, rezar o terço lá. Meu Deus do céu, a gente pensava em tudo naquele momento, menos no que a gente estava falando. Então, a gente não via a hora de acabar, a gente não via a hora, dava vontade de ir no banheiro, dava fome, dava espirro, dava cócegas, dava de tudo, menos entender o que a gente estava ali pronunciando. Quantas vezes ainda hoje a gente tem que se concentrar para poder entender cada significado dessa oração. Mas um pouco antes de falar sobre o significado da oração do Pai Nosso, da oração dominical, eu quero falar um pouquinho sobre a prece. O Douglas colocou aqui um texto para nós que é perfeito, que é lindo. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de acompanhar, na apresentação, o texto que o Douglas colocou. Mas é simples. Fala a respeito da prece. E eu gosto sempre de estar lembrando, não só a mim, mas com os que eu convivo, e em algumas palestras eu gosto de lembrar as pessoas de que nós somos um Espírito eterno. De que, como Espírito eterno, nós precisamos nos alimentar e nos fortalecer. Nós precisamos estar em comunhão com a espiritualidade do bem. Que é isso que nos mantém erguidos diante das adversidades da vida, Das dificuldades, porque essas são certas. Sempre vai ter, E após vencer uma, vem outra. Isso é certo.
Porque são essas dificuldades, essas adversidades que vão nos fortalecendo e nos tornando seres mais fortes e nos dando a maturidade, né? A sabedoria. A prece, ela nos conecta com o plano espiritual. Ela nos conecta com as forças do bem. Eu vou contar uma historinha para vocês que tem no livro Boa Nova. Ela fala o seguinte, que Jesus, ele curou a sogra de Pedro, né? O apóstolo. E ela, depois, em casa, ficou pensando muito a respeito dos poderes que Jesus possuía, de como que ele podia transformar tudo daquela maneira. E ela ficou pensando e conversou com Pedro, que sabia que era amigo de Jesus, estava sempre junto com Jesus, e ela ficou pensando a respeito das dificuldades que eles viviam dentro de casa e foi conversar com Pedro, porque ela achou que Pedro poderia pedir a Jesus que desse um jeitinho de aliviar um pouco, né? Tantas dificuldades que eles passavam. E ela foi conversar com Pedro e falou para Pedro. E Pedro ficou com aquilo na cabeça, né? Aí, Pedro ficou esperando o melhor momento de conversar com Jesus sobre isso. E ele sabia que Jesus não perdia nenhum momento para ensinar. E ficou aguardando. Um belo dia, Pedro virou para Jesus e perguntou: Senhor, todas as vezes que nós oramos, Deus nos escuta, nos atende? E Jesus respondeu: sim, Pedro. Todas as vezes que nós oramos, Deus nos escuta, Ele nos atende. E Ele atende em todas as nossas necessidades, em tudo que a gente pede em oração? Sim, Pedro. Ele nos atende em tudo que a gente pede em oração. Mas aí, né, gente, tem aquela pegadinha. Ele atende em tudo que a gente necessita, em todas as nossas necessidades, e não nos nossos caprichos. Aí está a pegadinha, a diferença, né? Que a gente, às vezes, está querendo saciar um capricho, né? E Ele está nos ajudando a crescer. Então, às vezes, a gente pede para facilitar uma situação difícil, e aí vem aquela velha frase, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Aí a gente pede assim: meu Deus, me dê paciência. Como é que a gente vai ter paciência se a gente nunca passar por alguma situação que nos exija a praticar e exercitar a paciência? Como que eu vou aprender a costurar se eu nunca pegar numa agulha? Eu nunca vou aprender. Como que eu vou aprender a cozinhar se eu nunca for para frente de um fogão? Eu não vou aprender. Então, tem o outro que diz assim, né? Cuidado com o que você pede, porque você pode conquistar. E é assim, né? Então, tá ali aquela pequena pegadinha que Jesus falou. Sim, Pedro, Deus atende às nossas necessidades. E aí, vou dar uma paradinha, depois eu volto na história. Eu costumo dizer que quando nós oramos, nós fazemos uma ligaçãozinha para alguém lá em cima. E alguém lá em cima sempre atende esse telefone. E eles vão, sim, nos auxiliar. Prova é que quando nós estamos com alguma perturbação, seja ela qual for, e nós oramos, mesmo que seja assim, meu Deus, me ajuda. Isso é prece. A gente não se sente mais aliviado depois?
Não fica mais sereno? Parece que dá aquela chuvazinha assim de bálsamo, né? Que alivia a nossa mente, aquece o coração. Tem até uma música que fala sobre isso. E quando a gente ora, Jesus vem e alivia a nossa mente e aquece o nosso coração, porque realmente acontece, né? E Jesus, ele tem os muitos espíritos do bem que trabalham em nome dele e pode socorrer todos nós. Porque ele é o nosso governador planetário, ele é o responsável por cada um de nós nesse planeta. Então, ele está sempre nos auxiliando. Bate, que ele abrirá a porta para nós. Já diz o Evangelho, ele falou. Eu costumo sempre dizer isso, que sempre seremos atendidos, porque vou falar por experiência própria. Em momento nenhum da minha vida, eu orei e deixei de receber forças do bem. Mesmo quando tudo aconteceu da forma contrária do que eu queria. Mas não tenho dúvida nenhuma de que tudo que aconteceu foi o melhor para mim. Porque se nós acreditamos que Deus é bom, que Deus é justo, ele não vai nos tratar de outra forma, senão através da bondade e da justiça. Não é verdade? Bom, aí está a grande necessidade nossa de estarmos em sintonia com o bem. Porque somos espíritos muito falíveis ainda. Nós caímos com uma facilidade muito grande. Basta sei lá, a gente sai daqui, pega o carro para ir para casa e acontece qualquer situação desagradável no trânsito, alguém nos fecha, ou alguém bate em nós, ou enfim, uma situação chata para a gente já sair do padrão vibratório que a gente estava na casa. Não é verdade? Então, nós ainda somos assim. E tendo consciência de que somos assim, nós conseguimos entender e agir de forma mais positiva a nosso favor, como Espírito Eterno. Por isso que precisamos, sim, orar. A oração nos conecta. Então, precisamos ficar tirando horas do nosso dia para poder orar? Não. A oração, ela não precisa ser por palavras. A oração, ela não precisa ser por frases repetitivas. Não. É estar em estado de oração. Vamos pegar. Qual é o estado de oração? Quando você vai orar, que você vai parar para orar, você para lá para orar xingando, blasfemando? Não. Você serena, né? Você se concentra, você procura elevar o teu pensamento a Deus, não é verdade? Para, então, fazer as preces. Então, é um estado de oração. Se nós conseguíssemos nos manter no nosso dia neste estado, não seria muito bom? Né? Nos manter assim equilibrados, nos manter assim com a mente elevada no bem. Seria muito bom isso? Isso é uma oração. Estar em estado de oração. Aí, voltando à historinha. Pedro, então, perguntou para Jesus, mas, Senhor, qual seria a melhor forma de conversar com Deus? E aí, Jesus falou, faça assim, Pai nosso que estais nos céus. Todo mundo aqui conhece. E eu tenho certeza que todo mundo sabe já esse significado. Porque eu olho aqui e vejo só carinhas já conhecidas, né? Então, são pessoas que já estão aqui na casa espírita, que já leem a doutrina espírita, que leem o evangelho, que fazem evangelho no lar, né? Então, aqui a grandíssima maioria já vive isso.
Então, nós estamos dizendo a Deus, Pai. Então, Jesus ele já ensinou uma coisa diferente para os seus discípulos, porque naquele tempo, Deus era um ser vingativo. Ainda hoje existem religiões que fazem de Deus um ser vingativo, né? Duro. Ou você caminhando ali, ou você será castigado. Então, ele era juiz, condenava e sentenciava tudo numa vez só, né? Fazia tudo. E Jesus falou, não, é Pai nosso que estais nos céus. Então, naquele momento, ele falou que o Ser Supremo, ele era Pai. E Pai, ele não é para nos condenar. Ele é para nos auxiliar, para nos amar. E ele ainda diz, se é nosso, então somos nós todos irmãos. E nós, quando nos colocamos assim diante do Pai, a gente sempre se coloca numa situação de Ele sabe mais do que nós. Ele está para nos auxiliar, Ele está para nos ensinar, Ele está para nos proteger e nos amparar, né? O Pai é para isso. Então, ele já ensinou algo diferente ali. É Pai nosso que estais nos céus. No céu. Quem que conhecia alguma coisa do céu naquele tempo? O céu era um grande mistério, né? Então, era assim, em um lugar intocável que vive o Pai. Deixa eu pegar minha colinha, tá, gente? Só um minutinho. Aí vem, santificado seja... Não, santificado seja o vosso nome. Então, Pai nosso que estais nos céus. Pai que me acolhe, que me fortalece, que me ensina. Você, Pai, é o santo. Você é superior a mim. Você tem tudo a me ensinar. E eu tudo a aprender contigo. Quando a gente diz, santificado seja o vosso nome. Porque santo é tudo aquilo que a gente não compreende, principalmente naquele tempo, né? Se compreendia menos ainda. Venha a nós o vosso reino. Quando nós fomos criados, quando Deus criou cada um de nós, Ele colocou em nós o decálogo. A essência do decálogo, das leis dos 10 mandamentos. Ele colocou em nós o senso do certo e do errado. Nós podemos usar de muitas justificativas para os nossos erros. Mas nós, lá dentro, sabemos que estamos errando. Podemos justificar por N motivos, mas sabemos que estamos errados, né? Na nossa infantilidade espiritual, achamos até plausíveis justificativas, mas basta se passar alguns anos para a gente compreender o quanto a gente foi infantil com aquele nosso erro. E quantos, na faixa etária da maioria aqui, não pensa assim, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse fazer, não teria feito daquela forma, teria feito diferente. Eu queria hoje ter meus 20 anos com o conhecimento que eu tenho. Gente, não teria. Não teria outra atitude. Porque quando somos jovens, nos falta os erros, né? A bagagem que a gente vai adquirindo para poder chegar nesse discernimento. E assim, quando somos criados, está em nós já esse senso. Mas também Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que vamos fazer. Não nos é proibido nada. Paulo já foi claro, tudo posso
mas nem tudo que posso me convém. Porque eu posso sair daqui atirando meio mundo por aí. Nada me impede disso. Eu posso fazer coisas mais horríveis. Nada me impede. Mas isso é bom para mim, enquanto pessoa, enquanto espírito eterno, enquanto um espírito que está sujeito à lei da evolução. Nós estamos sujeitos a essa lei, a lei da evolução. Temos que evoluir. Isso tudo vai atravancar a minha evolução. Então, tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas isso a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Nós fomos criados por esse Pai, que nos deu todos os direitos. E nesta parte do Pai Nosso, Jesus nos ensina: venha a nós o vosso reino. Por que o vosso reino? Porque somos criaturas de Deus. Este mundo foi criado para que nós pudéssemos habitá-lo. E quem criou? Quem é o Criador de nós e de tudo isso que está aqui e de tudo que está fora e que nós não conhecemos? Então a gente pede a Ele que venha até nós. Seja feita a sua vontade. Vou ler para vocês um trechinho que eu tirei do livro Pão Nosso. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Quem de nós confia, e pode levantar a mão, plenamente de que Jesus está cuidando de si e não teme nada, porque sabe que Ele está cuidando de si, de você? O Douglas é um. A Sônia, 2. 4, 5. Olha, tá ótimo, que bom. Eu fico muito feliz. Porque eu já tive muitos momentos na minha vida em que eu pedi muita ajuda de Jesus, querendo acreditar de que Ele estava cuidando de mim, mas com medo. Com medo. Sabe quando a gente vai andando numa rua escura, num lugar que a gente nunca andou antes, no meio da madrugada, e que a gente precisa passar logo por aquele pedaço, e aí você pede a ajuda de Jesus para que nada de ruim te aconteça, mas você vai com o coração na mão? Eu faço isso às vezes, porque eu ainda tenho medo. Se eu não tivesse, se a minha confiança em Jesus fosse plena, eu não teria medo. Eu teria a certeza de que Ele estava cuidando de mim e que tudo que me acontecer naquele percurso é porque Ele permitiu e que Ele vai estar do meu lado. Então, quando eu tenho medo de que um ladrão entre na minha casa, eu não estou confiando plenamente em Jesus. Oi? Então, você abaixa o dedo? Quando eu vou fazer um exame que tem uma suspeita de alguma doença e eu fico com medo, eu não estou confiando em Jesus. Eu estou falando de mim, tá, gente? Então, tem muitas situações na minha vida em que eu tenho medo. Mas, se eu confiasse, eu não teria esse medo. Então, assim, eu sempre digo, eu confio muito em Deus e sei que Ele faz o melhor por mim. Mas eu sou falha. E eu preciso vir aqui e eu preciso orar para me manter fortalecida. Eu preciso. E fico muito feliz
das pessoas que dizem que não precisam de nenhum templo religioso para se manter em comunhão com Deus. Mas eu preciso. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Bem simples, né? Muito clara, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Na Bíblia está escrito que nós viveremos do suor do nosso trabalho. Isso está na Bíblia. Que nós precisamos trabalhar para viver do suor dele, né? Do que o nosso trabalho produz. Jesus, ele usa o pão muitas vezes no Evangelho, né? Inclusive na Santa Ceia, na última ceia dele com os discípulos, ele reparte o pão. Nas minhas pesquisas sobre o significado desse texto, desse trecho do Pai Nosso, até quem tiver um conhecimento melhor pode falar, tá? E isso não vai me ofender de forma alguma. Eu descobri que o pão, Jesus era judeu, né? E o pão para os judeus tem um significado muito grande. Eles usam o pão em muitas celebrações deles. E em uma delas, ele tem o significado de sabedoria. Então, quando Jesus, a gente utilizando desse significado, quando Jesus nos diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ele também quer dizer que não nos falte sabedoria, que tenhamos sabedoria, que não é só o alimento do corpo que não nos permita faltar, né? Mas que também não nos falte sabedoria diante da vida, que nós tenhamos o alimento da alma, que nós saibamos buscar o alimento da alma. Porque a gente até consegue viver alguns dias sem alimento, né? A gente consegue fazer umas dietas malucas e comer pouco e ficar com fome, ou comer somente o suficiente. Diz que as propriedades que contêm uma castanha é suficiente para manter a pessoa viva. Eu não consigo me imaginar comendo só uma castanha por dia, né? Mas, enfim, diz que é. Mas nós não precisamos só disso, né? A gente até pode viver somente com uma castanha e não morrer de inanição, só com uma castanha. Mas nós não podemos passar uma vida inteira sem buscar a religiosidade, a espiritualidade, o crescimento espiritual. Nós estamos vendo crescer tanto, assustadoramente, a depressão nas pessoas, né? E, inclusive, esse ano o nosso simpósio vai ser sobre isso, esse é o tema. E as pessoas, elas não têm tempo para pensar em si enquanto espírito eterno, alimentar-se como espírito eterno. E isso nos torna pessoas frágeis diante das dificuldades que a vida nos traz. Lembrando sempre que nós é que escolhemos, nós tomamos o rumo e as rédeas da nossa vida. Porém, nós não fomos criados, na grande maioria das vezes, para enfrentarmos dificuldades. E os jovens de hoje em dia, muito menos. Né? Nós estamos tendo aí gerações de jovens e de crianças frágeis, que com uma mínima contrariedade caem, tentou suicídio porque o namorado brigou, porque não ganhou o iPhone que queria, enfim, sabe, por coisas que são tão tolas para quem já passou por muita dificuldade.
mas são essas dificuldades que nos fortalecem. E o que nós estamos fazendo com os nossos jovens? Sempre cedendo, sempre ajudando, facilitando tudo, nós estamos ajudando eles a enfrentar os não que a vida nos dá? Porque nós não temos como impedir que eles vivenciem isso. E qual é o auxílio que a gente está dando a eles? Então, o pão nosso de cada dia, a sabedoria para viver tudo isso, dai-nos hoje. Eu vou correr um pouco, tá, gente? Senão, Juliano... Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como que eu posso pedir a Deus que seja indulgente com as minhas imperfeições e eu não ser com o meu próximo? Como eu posso esperar que a Simone seja compassiva comigo se eu não for com ela? Como eu esperar que o Douglas me trate bem se eu tratá-lo mal o tempo todo? Como eu esperar que Deus tenha misericórdia de mim? Ele sempre tem. Mas eu acredito que Jesus pôs isso aí para que nós nos coloquemos nessa situação. Poxa vida, para eu dar, para eu receber, eu também tenho que dar. Né? Então, para me ajuda, quando eu oro, nesse trecho, eu penso da seguinte forma: meu Deus, me ajuda a que eu seja tão misericordiosa com o erro do outro, quanto o Senhor é comigo. Porque Ele sempre é conosco, né? Então, que a gente consiga ser com o nosso irmão, tanto quanto Deus é conosco. Não nos deixeis cair em tentação. Olha, já vi de tudo, né, de várias interpretações desse trecho. Aí eu fiquei pensando, vou procurar lá no dicionário o que quer dizer tentação, porque a gente acredita que sabe, né, o que é uma tentação. E lá no dicionário diz o seguinte, que tentação é impulso, desejo de alguma coisa censurável ou não recomendável. Bom, então tentação é desejo. Quando a gente fala assim, nossa, mas olha, essa sobremesa é uma tentação. Por quê? Porque a gente bate o olho e já fica com vontade de comer, né? Então, a gente tem o desejo de comer. Então, olha só, não nos deixeis cair em tentação, que tenhamos forças de vencer os nossos desejos mais tolos, porque nós temos, né? Nós temos vários desejos no transcorrer da nossa vida, desde quando a gente nasce até a gente desencarnar. A gente tem N desejos. As crianças desejam tantas coisas e nós adultos também. Mas nem tudo que a gente deseja, a gente consegue. E quando a gente não consegue, a gente se frustra muito. E com isso nós caímos, né? Se nós ensinarmos as crianças a lidarem com as frustrações dos desejos não atendidos, nós teremos jovens mais fortalecidos para lidar com essas situações e adultos mais saudáveis, psicologicamente falando, que me corrijam os psicólogos e terapeutas aqui presentes, por favor. Então, teremos adultos mais bem resolvidos e menos frustrados. As tentações que habitam a nossa alma. Isso todos nós já sabemos. Mas e o mal? Qual é o mal? É o mal que nos habita e que também habita fora.
Vamos falar enquanto espíritas, enquanto frequentadores de uma casa, que vira e mexe e fala assim, está com um obsessor. Se imagina o quê? Um espírito ruim que está me prejudicando ou que está tentando me influenciar para que eu haja de forma errada. Ou então fala assim, nossa, fulano agiu de uma forma que não era ele. Devia ser alguma coisa ruim que estava com ele, porque aquilo não era dele. Primeiro, espírito nenhum nos obriga a fazer o que a gente não quer. Tá? Se a gente faz, é porque a gente permitiu. A gente decidiu fazer. Começa aí. Tá? Eles podem até ficar aqui, na nossa orelha. Mas quem toma a decisão de agir ou não, somos nós. Então, vamos sair dessa zona aí de ficar culpando os espíritos por tudo de ruim que nos acontece. Tá? Eles só agem nos influenciando no que a gente traz na alma. Só isso, tá? E a gente cede ou não. Tem que parar de se colocar como vítima e assumir suas responsabilidades diante da vida enquanto espírito eterno. Gente, 8h35. A mensagem do Pai Nosso, que deve ficar para cada um de nós, e para mim também, é a seguinte: a necessidade que nós temos de, enquanto Espírito Eterno, nos mantermos em comunhão com o bem. Levantei, estou corrido, não tenho tempo para pegar e fazer minha prece, não tem problema. Estou escovando os dentes, estou elevando o meu pensamento. Elevando meu pensamento a Deus. Estou indo para o meu trabalho, esqueci, estou no trabalho, lembrei, elevo meu pensamento a Deus. Você não precisa ficar recitando um monte de vezes a mesma frase. Mas você necessita, enquanto Espírito Eterno, se alimentar. Alimentar a sua fé. E nós, no estágio em que estamos, a maior ferramenta que nós possuímos é a prece, é a oração. Tá? Pai Nosso, ele é completo. No final, quando a gente diz, assim seja, ou amém, nós estamos nos colocando diante de Deus, sob a sua vontade. Estamos dizendo a Ele que seja feita, Senhor, a sua vontade em nossa vida. E o Pai Nosso é completo, mas não adianta nós orarmos o Pai Nosso se não compreendermos cada frase dele. Então, que nós continuemos orando o Pai Nosso, mas buscando entendimento. E que não nos falte sabedoria, discernimento, para compreender os caminhos que temos que seguir e saber fazer a escolha melhor. Só nos transformando estaremos livres. Boa noite a todos.